mandar nos outros grupos. E aí, a gente vai falar sobre você tem fome de quê? E aí, você tem fome de quê? Será que é fome física? Será que é fome emocional? Será que é comportamental? O que está acontecendo aí? Bem-vinda, Ju. Bem-vinda, Karen. Bem-vinda, Carol. Bem-vinda, Fabiana. Sejam todas bem-vindas. Agradeço a presença de todas. Já curte, já compartilha com uma amiga, com alguém que você sabe que precisa desse conhecimento, de entender sobre nutrição de um jeito diferente. Estão abertas, né, as vagas aí para o grupo do Liberte-se, para você se libertar do comer emocional, para você se libertar das questões das relações tóxicas, para você se libertar, né, das questões que você não consegue se olhar no espelho, da autoestima, de você ter o controle aí sobre a sua vida, sobre o que você come, sobre as roupas que você veste, escolhida, né, escolher as roupas que você veste em vez de ser escolhida por elas. Então, estão abertas. Só que as vagas são limitadas, né? Porque eu quero dar atenção específica para quem estiver ali. Não é um grupo muito grande para que eu possa realmente atender todas vocês e direcioná-las de acordo com o que vocês entregarem ali para mim. Então, é um grupo que está aberto para vocês poderem falar lá. Então, vocês não vão só receber informações, terão aulas semanais, vocês vão ter ali aulas gravadas minhas de outros profissionais também, inclusive de personal. Então, aproveitem essa oportunidade. Né, o valor está bem acessível, fiz questão de deixar bem acessível para todas vocês, para vocês terem aí 3 meses de real transformação na vida de vocês em todos os sentidos. Então, aqui só estão mulheres que querem sair do piloto automático, que estão cansadas de viver no piloto automático, né? É aquela mulher que sente que come, mas que no fundo não é falta de comida. Você entende que você acabou de comer e está com fome de novo? O que está faltando? Bem-vinda, Claudali. Seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Merjânia. Sejam todas bem-vindas. E aí, eu tô comendo por quê? Por que então que eu tô comendo se não é fome física? O que está acontecendo? Será que eu tô precisando de acolhimento, de reconexão? Eu tenho fome de quê, afinal de contas? Será que é de amor, de descanso, de reconhecimento, de controle, de paz? Quantas de nós estão só precisando de paz, não é? E aí a gente não sabe o que está acontecendo. Quantas de vocês estão nesse lugar? Imagina, Claudali. Importante que vocês estejam aqui, compartilhem, a Mirjânia também, que vocês compartilhem aí as informações, as dúvidas, as questões que passarem pela cabeça de vocês, porque aqui são verdadeiras aulas, né? As minhas alunas e pacientes têm sempre um caderno ali, uma agenda, uma pastinha para ir anotando tudo, porque são ótimas percepções de coisas do dia a dia que a gente não percebe. Quais essas fomes, então, será que eu tenho? Porque se não é fome física, é fome de quê? O que está se passando aí dentro, né? Seja aqui dos sentimentos, seja aqui dos pensamentos, dos caminhos neurais que eu sempre trago aqui para vocês. É importante a gente ter essa clareza, né? Do que é fome física, do que é fome por impulso, do que é fome emocional. Entender que isso que todo mundo fala, né? Que estou comendo por ansiedade. Não é ansiedade. Ansiedade não é, de fato, um sentimento. Existe uma raiz por trás disso. Por isso que eu faço o diagnóstico, né? Também vai ter lá individual no grupo, né? Para quem estiver no grupo. Por quê? Porque tem que ser específico. Não adianta fazer para todo mundo, né? E você não saber, de fato, qual é a sua raiz do problema. Você precisa saber a raiz dessa ansiedade. Por trás da ansiedade, na verdade, tem um medo. Medo do quê? Será que eu tenho medo de emagrecer? Mas, Vanessa, que loucura, imagina, eu quero emagrecer. Não, se você tem alguma memória, alguma questão de trauma emocional, situacional, relacional com relação a isso, inconscientemente, 90% do que a gente traz aqui é inconsciente, você não vai querer emagrecer. Bem-vinda, Mupetes. E aí, o que vai acontecer? Você faz, para de comer, faz exercício, muda isso, muda aquilo,
mas o seu corpo está sempre se defendendo, está sempre se protegendo e não deixa você emagrecer. Então, por aí que a gente olha as relações, os ambientes, as questões neurais, tudo que está acontecendo aí, porque tem algo por trás. Muitas vezes a gente está ali comendo por raiva. Lembra que eu sempre falo aqui para vocês que eu fiz lá uma lista com mais de 20 tipos de fome emocional para as minhas pacientes alunas consultarem, que tiver lá no grupo vai ter acesso a essa lista, para vocês, opa, peraí, eu sei que não é fome física, eu tô querendo comer por quê? Não é ansiedade, o que está por trás dessa fome? Tem lá uma lista para você consultar e entender. De acordo com a lista, você vai resolver a questão ao invés de comer. E aí a gente está criando novos caminhos neurais. Muitas vezes você tem fome de solidão. Mas como assim fome de solidão, Vanessa? Pois é, você já parou para pensar que os alimentos naturais, in natura aí, né, as frutas, legumes, verduras, né, as carnes, enfim, os ovos, eles não fazem barulho igual esses alimentos industrializados, né? Por mais que uma cenoura ali crua você coma, ela tem um barulhinho, não é igual ao de um biscoito, não é igual ao de um salgadinho, né? O barulho é muito mais alto. Quem aí, né, já parou para pensar nisso? Então, nosso cérebro, ele entende que o que é barulho é como se fosse externo. Então, para ele, ele tem companhia. Muitas vezes você está comendo só por uma questão de precisar de companhia. Quem aí já passou por isso sem perceber, né? Aqui no YouTube, eu sempre estou compartilhando com vocês os áudios também, né? E aí vocês vão entendendo mais sobre essas questões. Quem está aqui no YouTube também já está falando que passou comigo entende, e sabe hoje que eu sempre que estava comendo era por conta de precisar de companhia, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, ela, que já passou com a minha paciente, ela estava o tempo todo viajando, o tempo todo sozinha, e aí ela estava sempre comendo algo que fazia barulho. Sabe aquela questão de deixar o rádio ligado, deixar a TV ligado? É a mesma coisa. O cérebro entende que essa comida que você come, que faz barulho, está te trazendo companhia. E muitas vezes, não só a comida que faz barulho, mas uma comida que tem um vínculo emocional com alguém. E você tem saudade daquela pessoa, saudade daquele momento. Você busca essa comida com essa intenção, mesmo que inconsciente. A gente tem outras dores, outras raízes emocionais por trás também, que é, por exemplo, a solidão, a carência, a culpa, o tédio. Às vezes você está só comendo ali porque está entediada. E qual é a questão por trás de tudo isso? Eu entender que cada vez que eu repito esse processo, eu estou reforçando o caminho neural. Eu estou deixando ele cada vez mais forte. Ou seja, sempre que vier essa emoção, essa sensação, eu automaticamente como por impulso. E eu não estou resolvendo essa ferida, eu só estou amenizando. E o corpo, ele só está se manifestando. Então, as mulheres, né, que estão desconectadas de si, que estão esperando algo externo para que venham salvá-las, às vezes um relacionamento, às vezes um trabalho, às vezes alguém da família, como se você estivesse pedindo socorro. Quem aí se identifica com isso? Está exausta, está cansada, a única coisa que quer é que alguém venha salvar, uma libertação. Por isso que o grupo chama Liberte-se, porque é para você de fato se libertar de tudo isso, né? Se sentir poderosa, se sentir que você tem controle, né, sobre a comida, que você tem controle sobre escolher a roupa que você quer vestir ao invés de ser escolhida por ela, de escolher os seus relacionamentos ao invés de ser escolhida pelas pessoas, de ter o poder nas suas mãos de decisão. Porque aqui a gente não fala só sobre comida, mesmo porque eu não trabalho com cardápios e dietas. A gente trabalha você, que tem por trás de tudo isso, dessas relações, desse corpo que está inflamado, desse corpo que está acima do peso, está com dores, está gritando por socorro. É esse poder que vocês vão ter na mão. Imagina essa liberdade e entender que ela começa quando você decide olhar para você de verdade. Quem aqui sente que vive no automático? Acorda, faz tudo de novo. Acorda e faz tudo de novo. Parece que a vida é sempre a mesma, que as questões são sempre as mesmas. Eu estou só no piloto automático. Quantas mulheres vocês conhecem que estão? Já compartilha.
Compartilha com amigas que vocês sabem que estão passando por isso, que reclamam disso. Eu estou no piloto automático, parece que minha vida não muda, é sempre igual. Eu não consigo sair do lugar. Eu vou e volto na balança, compro remédio, emagreço, depois eu volto. Vou lá, faço dieta, sigo o cardápio, faço exercício físico, volto para o mesmo corpo, volto para o mesmo peso. Por quê? Porque não está resolvendo as questões emocionais, comportamentais, não está criando novos caminhos neurais. É por um período de tempo. Eu faço aquilo, consigo fazer por um tempo, depois eu volto. Porque é o caminho neural que o corpo já conhece, que o seu cérebro já conhece. E aí você tem que decidir se olhar de verdade, decidir que você merece ser olhada, ser cuidada e não ficar esperando que venham cuidar de você. Bem-vinda, Jovita. E aí você sente que está descontando na comida justamente por quê? Porque você não consegue resolver de outra forma. Então eu amenizo, na verdade, com comida, aquilo que eu não consigo resolver sozinha. Então, eu deixo que a comida, pelo menos, me anestesie. Quem aí se identifica? Aqui no YouTube tem várias mulheres se identificando, né? Que tá no piloto automático, todo dia a mesma coisa, as mesmas questões, as mesmas brigas, a mesma vontade de não sair da cama, né? E tá naquela questão de o que eu faço? Eu como o tempo todo, sem perceber. Muitas vezes a gente para observar, quando a gente olha ali de fato que eu estou comendo, aí sim eu percebo que eu passo o dia inteiro comendo um pouquinho, mas coisas muitas vezes saudáveis. Por quê? Porque eu estou ali o tempo todo, ó, recebendo informações na internet, no feed do celular, do YouTube, do Instagram, TikTok. Coma à vontade esses alimentos. Aí coloca lá vários alimentos com baixas calorias. O que acontece com o seu inconsciente? Ele, naquele momento que você tem a fome emocional, a fome comportamental, ele vai fazer com que você busque esses alimentos mais saudáveis. Por um lado, isso é bom, sim, melhor do que comer, né, gorduras, açúcares e tudo mais. Só que tudo isso também tem calorias. E além das calorias, um corpo já inflamado, que já está acima do peso, ele vai tender a inflamar cada vez mais, mesmo que eu esteja comendo saudável. Por quê? Porque o corpo está ali o tempo todo, o pâncreas precisando liberar insulina. E não está naquele intervalo. Cada vez que eu como um pouquinho, eu estou fazendo meu pâncreas liberar mais insulina. Isso gera resistência à insulina. Isso pode gerar o pré-diabetes, depois diabetes, compulsão, ganho de peso, sem perceber. Porque eu acho que é saudável, então tudo bem eu comer. Bem-vinda, Eliana. Seja muito bem-vinda. E aí eu não consigo entender. Bem-vinda, Sônia. Eu não consigo entender o porquê que eu tô inflamada, por que eu não consigo perder peso, por que eu desenvolvi resistência à insulina se eu não como muito doce, se eu como alimentos saudáveis. Porque eu estou o tempo todo ali comendo alguma coisinha. E aí a gente vai para essas receitas, né, de tudo fit, de tudo, né, saudável, mas ninguém está olhando para isso, ninguém está olhando para esses órgãos que estão sendo sobrecarregados ali o tempo todo. A creatina da vida, o whey da vida, o intestino inflamado, leaky gut, permeável demais. E aí eu não tenho resultados por muito tempo. Até mesmo mulheres que estão aí, ó, malhando há tempos e não conseguem, né, o resultado que elas querem. Por quê? Porque está faltando esses detalhes, esses ajustes. E aí, o corpo não é o vilão da história. Na verdade, ele está dando sinais. Ele está mostrando onde está o problema. Só que se a gente não sabe enxergar, se a gente não sabe entender, a gente vai ficando cada vez pior. Eliana, fiquei com intolerância à lactose devido a dietas restritivas. Pois é. O nosso corpo, gente, ele responde. Se eu estou o tempo todo privando ele, né, e muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente está privando o nosso corpo realmente de ser nutrido, porque fica essa inconsistência, essa intenção de que, mas eu estou comendo saudável. Mas não é porque é saudável que faz bem, não é porque é saudável que todo mundo vai responder bem.
aquilo. Lembra na live passada que eu falei? Tem gente que vai fazer jejum e vai emagrecer, tem gente que vai fazer jejum e não vai emagrecer. Cada corpo é diferente, por isso que lá no grupo, o grupo é pequeno para que eu consiga acompanhar vocês de perto. Porque é um grupo muito grande, um grupo onde todo mundo ali vai estar aberto para falar, eu não vou conseguir acompanhar, não vou conseguir entender o que está acontecendo com cada uma de vocês. Eles são 3 meses para vocês olharem para todas essas questões emocionais, comportamentais, nutricionais, né, com ferramentas, né, o tempo todo. Vai ter também as aulas com outros profissionais, vocês vão ter as aulas ao vivo, semanais, além do grupo para vocês tirarem dúvidas e estarem compartilhando ali tudo que está acontecendo com vocês. Então, muitas das vezes, a gente não entende o quanto essas dietas o tempo todo que a gente faz, eu fiz durante uma vida com a minha mãe. Gente, eu criança fazia dieta. O quanto as nossas relações estão interferindo na forma como a gente age, na forma como a gente se relaciona com a comida. Tem paciente minha que a questão que não gostava de determinados alimentos tinha a ver com memória emocional, com memória relacional. E a gente vai destravando tudo isso, a gente vai libertando vocês de tudo isso. Então, eu tenho que entender que muitas vezes o corpo ele só está tentando lidar com o que a sua mente e o seu coração não estão dando conta. Já parou para pensar nisso? Quando você se anestesia com comida, você adia as suas dores e dá um alívio. Mas você também adia a cura. E aí eu pergunto para vocês, o quanto que vocês estão adiando a cura de vocês? Quanto vocês estão ali maquiando as coisas? Ah, eu ouço aqui um áudio da Vanessa, eu pego aqui um conteúdo de ciclano, eu pego um conteúdo de fulano, mas eu não olho, eu não me debruço sobre isso, eu não consigo trabalhar em cima disso. Por quê? Porque o cérebro foge da dor e busca prazer o tempo todo. Mas eu estou no controle, eu decido mudar, eu decido fazer diferente. Quantas mulheres que vocês conhecem que precisam receber essa informação? Já compartilha, já clica aí no coraçãozinho, né? Costumo falar que as lives aqui são pagas, com o coraçãozinho para que cheguem para mais pessoas. E a fome, né, emocional, ela está totalmente ligada com a nossa cura, com a cura do nosso feminino. Por isso que aqui a gente trabalha tudo, trabalha os relacionamentos, trabalha o comportamento. A fome de cuidado. É um cuidado, é um carinho de pausa, de silêncio, de acolhimento. Daí a gente não consegue entender o porquê que o corpo não responde, porque ele está precisando de pausa, ele está precisando de silêncio, ele está precisando de carinho, de acolhimento. E eu estou só ali no piloto automático, só ali o tempo todo. Tem que dar resultado, tem que corresponder ao que esperam de mim, tem que fazer do jeito que todo mundo quer. Ó, mulheres aqui no YouTube, compartilhem aqui também comigo no Instagram, não me deixem falando sozinha, o pessoal do YouTube participa mais. Falando aqui que está exausta. E aí depois o que vem junto com a exaustão? Doença. Mas eu preciso B12. A gente tem que suplementar? Eu tenho que ver. A B12 pode estar relacionada? Sim. Muitas vezes a B12 é vitamina D, muitas vezes também alguns tipos de minerais que a gente tem que incluir. E aí entra a Sônia. Eu ia comprar whey e creatina no dia da sua live sobre esse assunto. Eu tô com a B12 muito baixa. E aí eu vou entender o que eu tô precisando. E aí, quando eu entendo que de fato eu preciso, eu vou direcionar para aquilo que eu preciso. Mas quais as combinações que eu vou fazer, nutricionais, o que eu vou comer, o horário que eu vou tomar, o horário que eu vou consumir, para que meu corpo absorva melhor? Tudo isso que vai estar lá no grupo para vocês entenderem, né? Em aulas, né, gravadas, e vocês também podendo tirar dúvida lá no grupo. O grupo é aberto para vocês se comunicarem, para vocês falarem, para vocês exporem suas questões num ambiente seguro, com pessoas que vocês estão seguras para compartilhar tudo isso. E eu vou estar respondendo. Então, talvez o que você está precisando não é controlar o que você come, mas entender o que você está comendo. Quais são as questões que estão por trás disso?
comportamentais, emocionais, relacionais. A B12 baixa, ela vai trazer muitas vezes, sim, essa questão de disposição, mas a vitamina D também. Mas se eu não fizer uma combinação entre a vitamina correta com a vitamina D, meu corpo não absorve. A vitamina D vai para o lugar errado, lembra que eu falei a aula passada? Tá vendo? É aula, né? Praticamente, né? Na live passada. Ela vai para a artéria, ela vai para o intestino, ela calcifica órgãos que não deveria. E aí eu tô achando que estou suplementando e não estou. Muitas vezes a gente está comendo por frustração. Que nem eu falei no começo da live, por solidão. Ou simplesmente por estar exausta. Eu sempre pensei, a Mirjane, eu sempre pensei que fosse ansiedade. Pois é. Por quê? Porque essa palavra ficou, né, mais difundida, ficou mais fácil de usar, todo mundo fala. Ah, é ansiedade, ansiedade. Mas, gente, o que está por trás da ansiedade? Qual é a raiz da ansiedade? Por isso que no grupo também eu dou o diagnóstico individual para vocês, e não só em grupo, porque você precisa saber a sua raiz. Qual que é a raiz da sua ansiedade? Qual que é o medo por trás dessa ansiedade? Bem-vinda, Ana! E aí eu vou entender o que está por trás disso. Por que eu estou comendo? Que ansiedade é essa? É medo do quê? Será que eu estou comendo pelo simples fato do comportamental? Seria o quê? O meu comportamento é chegar em casa do trabalho exausta, abrir a geladeira, abrir o armário. Meu cérebro já criou esse caminho neural que todos os dias, quando eu chego, eu faço isso. Eu tinha uma paciente que bom, Virginia, que agora você vai começar a pensar diferente. Começar a se observar, se entender os pensamentos, entender as questões que estão por trás. E essa paciente, ela chegava em casa e ela comia, pegava ali aqueles pacotinhos, aquelas caixinhas, né, de Kit Kat, comia 3 por dia. Por dia. 3. E aí não tem restrição, aí não tem, você não vai comer. Não é assim que eu trabalho. Pelo contrário, a gente vai criar estratégias para que entre a consciência sem a proibição, sem a punição, porque é isso que o cérebro entende. Peraí, você está me restringindo, eu estou sendo punida. Por isso que a gente não consegue seguir cardápio e dieta pro resto da vida. E é por isso que eu não trabalho cardápio e dieta. Porque eu quero vocês livres disso. Eu quero que vocês tenham independência, tenham segurança, poder de escolha sobre a vida de vocês. E aí vocês começam a fazer escolhas melhores inconscientemente. Por quê? Porque você começa a ter mais ideias sobre o que está acontecendo por trás. Porque às vezes a gente está comendo e a gente acha que está se aliviando, mas está se punindo. Eu estou me punindo do quê? Eu estou me punindo por quê? De onde veio isso? Qual relação que me trouxe isso? Às vezes você está só exausta de cuidar de todos e ninguém cuidar de você. Você se sente assim também? Que é o que eu falo, gente, vocês estão só distribuindo, entregando para os outros e ó, vai só esvaziando. E quem está te preenchendo? Como você se preenche? Você sabe se preencher, recarregar suas baterias? Cada pessoa tem um jeito diferente. Não existe um padrão, não existe uma fórmula mágica igual para todo mundo. Você tem que saber como você funciona e muitas vezes é isso que você não sabe. E é por isso que ali no grupo a gente vai trabalhar todas essas questões individuais, apesar de estar em grupo. E aí eu te pergunto, de 0 a 10, o quanto você sente que a comida controla você e a sua vida hoje? O quanto você sente que muitas vezes as suas relações estão controlando as suas decisões, a sua vida hoje? Que você muitas vezes não quer fazer algo, mas faz por medo de desagradar. Você não quer ir ou comer algo e come porque está todo mundo comendo. Ou você está em ambiente, teve uma no grupo anterior que ela se deu conta, eu explicando ali para elas, que muitas vezes onde ela mais comia era em algumas reuniões de amigos, de familiares. E aí, eu explicando tudo isso para ela, ela entendeu que ela comia mais quando estava com assuntos ali que ela não queria falar. E lembra aquela coisa de a gente é educada, né? Então a gente não fala com a boca cheia.
inconscientemente, não quero falar sobre isso, são assuntos que não me agradam, eu vou comer. Porque aí, se me perguntarem alguma coisa, eu não posso nem falar, minha boca tá cheia. Passa para a próxima, deixa outra pessoa falar. São comportamentos, são questões que a gente faz sem perceber, é inconsciente. Por isso que traz toda essa clareza para vocês. E aí vocês começam a aprender e ter esse poder de decisão, de controle sobre os comportamentos, sobre os ambientes, sobre os lugares que eu estou, que eu me coloco, como eu vou mudar isso. E aí eu estou trazendo para vocês, nesse grupo, nesse método, o poder de decisão, o poder de você escolher o que você come, de você poder escolher o que você veste, né? Quem viu ali o post que eu fiz sobre a Marijara, no Dia das Mães, podendo chegar numa loja e vestir várias roupas, e escolher a roupa que ela queria, sendo que antes ela era escolhida pelas roupas. Quais que servem aqui? São essas daqui, ó, para você, só essas. Ela foi reformando as roupas que ela tinha. Chegou uma hora que a costureira falou: chega, não dá mais para fazer nada com essas roupas, não tem mais como apertar. Agora a gente só vai fazer, ou faz roupa nova, ou você compra roupa nova, mas aqui não tem mais como ajustar nada. Tudo isso sem cardápio, sem dieta, sem restrição, sem proibição alimentar. Ela sempre comeu de tudo. Nem fazia exercícios todos os dias, nem fazia essas loucuras que muita gente faz na academia direto, que faz, fica sem comer, e restrição, isso, aquilo. Não. Tava a decisão e o poder na mão dela. É isso que eu entrego para vocês. Para que a gente pare de ficar dependente disso, de cardápio, de dieta, de restrição, de não poder comer. Eu tenho controle, eu paro de comer por impulso. Eu paro de ser dominada pelo comer emocional. Você não é um corpo fora de controle. Você só é uma mulher que está cansada de carregar o que não é seu. Quantas vezes que você gastou dinheiro com comida para tentar te aliviar da dor? E esse dinheiro que você gastou com comida, se você tivesse investido ele em você, em coisas que te fariam bem, que te fariam feliz, que te fariam ficar melhor. R$20 por mês ali no grupo, gente. Não tem comparação com o poder de transformação. E aí, o que você compra com R$20? Né? E aí vou comendo, comprando, fazendo, e isso não traz resultado. Pelo contrário, daqui a pouco eu tô maior, daqui a pouco eu tô mais insatisfeita, daqui a pouco eu tô mais doente. O Grupo Liberte, ele foi criado para mulheres que são como vocês, que sentem que carregam demais, que querem leveza, que estão cansadas de se perder de si. Lá você pode falar, você pode contar o que você está passando. Tem acolhimento, tem apoio, tem aula, tem diagnóstico individual. Tem acesso direto a mim, sou eu que estou respondendo ali vocês. O preço é acessível. É só poder de decisão, de olhar para você e falar assim: chega, eu quero me libertar disso, eu quero poder ter essa vida leve, eu quero poder ter, né, essa consciência. Porque se o seu corpo pudesse falar, ele não pediria mais comida. Ele pediria mais amor, ele pediria mais presença, mais verdade. O link está nos grupos, o link está na bio. Se você quiser, manda que eu quero, que eu mando para você também no seu direct. Ou manda lá para mim no direct depois que encerrar a live. Quantas de vocês estão se abrindo para esse mundo novo, né? Que tem a terapia nutricional. Estão se abrindo para esse caminho novo de entender que, poxa, eu não preciso me cobrar para ter um corpo perfeito, mesmo porque eu não vou fazer todos esses procedimentos estéticos, eu não vou fazer todas essas restrições alimentares. Eu só quero estar bem, eu quero olhar para mim e me sentir em paz, eu quero olhar para as minhas relações e me sentir tranquila, não ter mais discussões, não ter mais problemas, conseguir me colocar diante das pessoas sem me sentir culpada, dizer não quando eu quero realmente dizer não, sem sentir culpa. E você não está sozinha. Mas a sua cura começa com um passo de você sentir que é para você que vem essa transformação. Quem já está lá no grupo motivacional já está nesse processo, nos outros grupos também, mas não é a mesma coisa de você ter as ferramentas. Eu sempre falo para vocês, né? Eu preciso escrever, o cérebro precisa registrar, de fato, para a gente mudar e criar novos caminhos neurais. A oportunidade
está nesse grupo, no grupo do Liberte-se. Então, clica lá no link da bio ou no link dos grupos e aproveita essa oportunidade, porque as vagas são limitadas de verdade, porque eu não tenho como responder e atender toda a demanda de muitas mulheres